Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 2, versículo 42. O versículo nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Mais uma vez, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva, inicialmente, ela começa com aproximadamente 120 irmãos, e após o primeiro sermão pentecostal do apóstolo Pedro, a descida do Espírito Santo, 3.000 almas são agregadas a essa igreja primitiva. Essa igreja, para nós protestantes, ela é um exemplo a ser seguido. E aqui nesse versículo se encontra vários motivos porque ela é um exemplo. Primeira parte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Paulo afirma que os crentes em Cristo estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Isso é o mesmo do que doutrina dos apóstolos, pois a eles foi dada a missão de lançar as bases doutrinárias da Igreja de Cristo. Essas duas expressões fazem referência ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos em si. Ou seja, a igreja não está fundamentada nesses homens, mas na doutrina que eles receberam de Cristo e foram usados para repassar para a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Essa doutrina foi concluída pelos apóstolos. Ninguém pode acrescentar nada a ela. É assim que termina o livro do Apocalipse. Paulo, ao discorrer sobre o mistério de Cristo, fala de uma só fé, que deve ser preservada zelosamente pelos santos. Judas, verso 3, fala que essa fé foi uma vez dada aos santos, ou seja, não há nada a acrescentar a respeito do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. A validade que os apóstolos ensinaram está no fato que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, o Senhor é a base e o sustento de toda a doutrina ensinada pelos apóstolos. Sem Cristo, esses ensinos não existiriam ou não teriam valor algum, pois Cristo é o verdadeiro fundamento, o insubstituível. A unidade doutrinária conduz à comunhão perfeita. Nela não há lugar para heresia ou apostasia. Isso significa que não pode haver fé ou comunhão genuína com 2 ou 3 pensamentos teológicos contrastantes. As seitas aparecem quando o indivíduo ou grupo apresenta uma doutrina contrária à doutrina dos apóstolos e profetas, que é a doutrina do nosso Senhor. E nesses últimos dias, não ficamos surpresos com isso, aparecem em nosso meio muitas inverdades doutrinárias e o intuito delas é destruir a comunhão dos santos. Segundo a Tessalonicenses 2:3. Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva perseverava na comunhão. A palavra grega para comunhão é bem conhecida, quer dizer koinonia, significa ter em comum, às vezes traduzida como participar ou cooperar. Ela traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. O dicionário teológico da CPAD define assim comunhão. Comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantido pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Precisa do Espírito Santo para ter esse sentimento. A comunhão que trata as Escrituras resulta da salvação que desfrutamos em Cristo. 1 Coríntios 1:9 nos diz assim: fiel é Deus, pelo qual fomos chamados, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É a comunhão do e no Espírito Santo. É a comunhão da fé, Filemão versículo 6. É a comunhão dos crentes uns com os outros em Cristo. Está escrito em 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja que Jesus
em comunhão, passou a sua mensagem aos apóstolos. Os apóstolos passaram para os seus discípulos. E dos seus discípulos, a partir deles, chegou até nós. Então, uma vez que nós temos comunhão com os nossos mestres, temos comunhão com os apóstolos e temos comunhão com Cristo, que assim também teremos comunhão com Deus Pai. A comunhão da igreja primitiva era completa. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniam-se, conforme o texto, para socorrer os mais necessitados. Isso é uma preocupação da comunhão, é exercer o dom de misericórdia ou o dom de socorro. Eles também perseveravam no partir do pão. Os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a ceia do Senhor. Essa é a referência ao partir do pão. Não é que eles tomavam café. A cultura é diferente da nossa, tá bom? A igreja primitiva, segundo Justo Gonzalez, o culto primitivo cristão, ele tinha dois serviços. O serviço da palavra, que é aquele serviço que os apóstolos decidiram não se abster para servir as mesas ali de Atos capítulo 6, escolhei 7 homens de boa reputação para que constituamos sobre esse importante negócio. Por quê? Porque eles eram responsáveis pelo serviço da palavra. Outro serviço, que aí a fé cristã que inaugurou, é justamente esse serviço, o serviço da mesa, o serviço do partir do pão, da ceia do Senhor. Então o culto primitivo, ele era o quê? Serviço da palavra e serviço do pão. Mais adiante notaremos que a igreja primitiva reunia-se todo primeiro dia da semana para participar da ceia do Senhor. É importante esclarecer, também Justo Gonzalez, ele diz que o primeiro dia da semana, a igreja primitiva começou com os judeus. Então os judeus se reuniam sábado. Então quando o sábado às 18 horas do sábado, seria pra gente, já começava o quê? O primeiro dia da semana. Então era praticamente sair de um culto e começar o outro. Então, já que eles já estavam se reunindo para o culto judaico, então essa igreja primitiva, ela ia para a casa de alguém e se reunia para partir o pão. Tá? Então, primeiro dia da semana é apenas a diferença do fuso, porque 18 horas acaba o sábado, aí 17 horas começa o culto no primeiro dia da semana. Evidentemente, essa prática começou imediatamente, e essas crianças em Cristo perseveraram a participar fielmente dessa comunhão que ocorria no primeiro dia da semana, o partir do pão. Eles em Cristo e cada um deles. Pode haver comunhão mais plena? Não era simplesmente uma cerimônia, era um memorial. Fazer isso em memória de mim, 1 Coríntios 11, 24. Uma festa na qual lembravam a morte e a ressurreição do Senhor, a expressão mais sublime do amor divino. Voltemos então a participar ou melhor, a celebrar a Santa Ceia como a reunião mais importante da igreja. Todas as vezes que congregamos com essa finalidade, lembramos-nos de que Cristo morreu e ressuscitou, e certificamos-nos de que Ele breve virá nos arrebatar, pois Ele deixou para participássemos até que Ele venha. Por último, perseveravam na oração. Informa-nos Lucas que a comunhão da igreja primitiva tinha como base a oração. A igreja começou numa atmosfera de oração e assim permaneceu. Isso significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhe frequentes e muito poderosas. Haja vista que, certa ocasião, a força da oração daqueles santos chegou a abalar a estrutura do lugar em que estavam reunidos. Veja isso em Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e dali anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sem oração, a comunhão da igreja perde a sua força e a sua influência. A sua igreja é uma comunidade, aliás, é uma pergunta. Sua igreja é uma comunidade de clamor e intercessão? Ela ainda move, ou move pelo menos o coração de Deus? Pois é hora de clamarmos e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Que Deus em Cristo vos abençoe.